Professor Ronaldo, professor orientador, né? Professor Diego e professor Wellington. Bom, sou Sidney Ferreira Bernardes, sou aluno do curso de Direito da Faculdades Integradas de Aracruz e hoje eu vou apresentar aos senhores o tema do meu TCC, Aspectos Constitucionais do Inquérito Policial e a Discussão do Contraditório e da Ampla Defesa. Bom, o trabalho de pesquisa doutrinária ele objetivou uma reflexão em torno dos aspectos constitucionais do inquérito policial e a discussão do contraditório e da ampla defesa em uma investigação preliminar por meio do procedimento administrativo que tem como base inquisitiva e é conduzido pela autoridade policial. Tal procedimento, professores, que é utilizado pelas polícias judiciárias como principal atividade estatal para investigação de práticas delituosas, tendo como escopo esclarecer e definir sua autoria, e assim poder levar ao Ministério Público, o titular da ação penal nos casos de ação públicas, e a ofendidos nos casos de ação privada, os elementos necessários para uma futura propositura da ação penal perante o Poder Judiciário. E aqui, cumpre destacar que os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório saíram do domínio exclusivo do processo civil e depois ganharam definitivamente espaço em outros direitos, como o direito administrativo e o direito penal. Tendo a Constituição Federal de 88 referido expressamente aos processos administrativos, estabelecendo garantias basilares e vinculantes. E aqui eu cito o artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, que consagra o princípio do devido processo legal, o qual parte da doutrina enquadra na categoria de sobreprincípios, sendo que o artigo 5º, inciso 50 da Constituição, assegura ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Portanto, a ocorrência de um crime surge para o Estado o direito de punir, em concreto, a pessoa física ou jurídica. Para atingir seus objetivos, o próprio Estado criou um mecanismo, primeiramente codificando aquelas ações consideradas mais lesivas à sociedade. E também os procedimentos mediante os quais tais fatos serão investigados e seus autores punidos. Viu-se também que para a realização da persecução penal, e aqui já me refiro dentro do próprio processo, foram criados órgãos encarregados dessa tarefa, entre eles a Polícia Judiciária Civil e Federal, que por meio dos procedimentos que lhes são inerentes, destacando-se o próprio inquérito policial, dará início à investigação preliminar na busca de indícios e provas que poderão levar o suposto autor do fato à materialidade delitiva ou arquivamento do procedimento, se for o caso. Em verificação aos sistemas processuais penais, verificou-se que aquele adotado na investigação preliminar é o inquisitório, mas como a Constituição é o fundamento de toda a ordem jurídica pátria, pode-se constatar, com base nos princípios nelas inseridos, que o sistema processual adotado é o acusatório. A discussão sobre os aspectos constitucionais do inquérito policial e o respeito ao contraditório e à ampla defesa, que compreende direitos e garantias fundamentais expresso no texto constitucional, mesmo havendo uma fase preliminar eminentemente inquisitória, preparatória da segunda fase, que é o processo, todavia, o devido processo legal busca seguir enquanto conjunto de atos coordenados que tem como objetivo o julgamento dos fatos, visando a satisfação da pretensão punitiva do Estado ou a absolvição dos investigados.
Nele, cito aqui o juiz, que deve ter um posicionamento imparcial em relação às atividades processual das partes. Mas isso nem sempre ocorre face ao seu poder instrutório. O devido processo legal obriga o cumprimento de determinadas formalidades, cujo objetivo é ordenar a sucessão de atos, de modo a assegurar que se tenha produzido a ação dialética com amplo conhecimento social e público. No âmbito do processo, vislumbra os seus principais garantias constitucionais inerentes ao processo penal, como destaque para o contraditório, que é a necessidade de informação sobre as práticas pela parte contrária, visando oportunizar a defesa. E nesse caso aqui eu cito a ampla defesa, que se dá de duas formas. A defesa técnica, desenhada por profissionais qualificados, advogados e procuradores, advogados e defensores, né? E a autodefesa, que determina, entre outras coisas, que a parte não está obrigada a produzir prova contra si mesmo no processo administrativo e no processo penal. E aí, o contraditório e a ampla defesa são instrumentos de garantia democrática no processo administrativo e no processo penal. Cito o processo administrativo, que é o tema do trabalho, que oportuniza o direito de produzir provas, de acompanhar a instrução, de impugnar ações contrárias e interpor recursos cabíveis. Aproxima-se nesse momento o indivíduo e a administração na defesa de seus interesses, formando a vontade pública, que ao final deverá ser exaurada buscando a concretização do bem comum. Algumas exigências decorrem expressamente da ampla defesa, tais como a identificação dos fatos, com base em que se apura a infração, ciência de infração ao acusado, garantia de acesso ao inquérito policial e aos autos, quando for efetivamente processado, oportunidade para apresentação de defesa, produção de provas necessárias, a defesa adequada, a possibilidade de acompanhamento dos atos instrutórios, indicação dos fundamentos jurídicos de sanção, dentre outros aspectos. Depois de esclarecer que o direito da ampla defesa se apresenta como possibilidade juridicamente protegida de o litigante, ou acusado, ou investigado, liminalmente se opor aos fatos ou atos que lhes são imputados, a defesa prévia e de requerer a produção de provas, de todas as provas em direito admitidas, de fato, temos um regime jurídico que exige a ampla defesa e ao contraditório, e vincula o exercício de diversos comportamentos públicos, principalmente aqueles com potencial sancionatório, como é o caso do exercício de polícia, de poder de polícia, em sentido restritos. As sanções e as medidas da polícia administrativa devem observar o rito procedimental previsto no ordenamento, com direito ao contraditório e à ampla defesa e com os meios e recursos a ela inerentes. O contraditório situa-se especialmente no movimento dialético, e cito aqui, ou seja, na ação de terceiro rechaçar argumentos públicos que lhes são contrários, de apresentar provas que contradizem as afirmações estatais, de requerir testemunhas ou até mesmo de recorrer da decisão final em sentido oposto ao dos seus interesses. É preciso que se assegure paridade de armas entre as partes, a relação jurídica administrativa. Daí, a doutrina afirma que o contraditório exige diálogo, alternância nas manifestações das partes interessadas durante a fase instrutória. A decisão final deve fluir da dialética processual, que significa que todas as razões produzidas devem ser sopesadas, especialmente aquelas apresentadas por quem esteja sendo acusado, direta ou indiretamente, de algo
sancionável. Cito a jurisprudência do STF, que vem fazendo prevalecer o contraditório na limitação de direitos, programando a nulidade de hipótese e ausência de processo administrativo prévia à constrição do direito de pessoa que relaciona com o Estado. Abro aspas, as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório devem ser asseguradas nos casos em que ocorra a imposição a determinada pessoa ou entidade pública ou privada de limitações de direitos sob pena de nulidade da própria medida restritiva. A obviedade, se o contraditório for assegurado, ausente está o vício capaz de comprometer a atuação estatal. Não há ofensa à garantia do contraditório e da ampla defesa inerente ao devido processo legal, sendo ele administrativo, sendo ele penal. Quando em procedimento administrativo, o interessado notificado deixa sem justa causa de apresentar defesa em razão do prazo legal. Em um momento de evolução do direito público, em que o foco voltou-se para a necessidade de reprimir ilícitos administrativos e penais, é imperioso observar as garantias constitucionais, capazes de impedir a apropriação desse espaço como seara de perseguição ou favorecimento indevido. A atividade estatal cabível é sempre adequada à realidade, conforme o ordenamento jurídico, com o todo, sem excesso e sem insuficiências, para atender às tais necessidades, às tais exigências, melhor dizendo. O poder punitivo do Estado requer atenção especial quando as etapas que precedem o juízo final, visto que não é cabível qualquer presunção fática quando a infração autorizativa do sancionamento. É dever do próprio Estado comprovar a infração que é o motivo do ato administrativo punitivo, sem mesmo supressão de direitos previstos na própria Constituição. Concluo, professores, dizendo que ser indispensável a concretização da ampla defesa na fase de inquérito policial, bem como o movimento dialético inerente ao contraditório, com obrigações exigidas do Estado e impostas ao terceiro que se relaciona com o poder público, convocando a participar de boa-fé dos diversos procedimentos administrativos. Afinal, em um Estado democrático de direito, um único modo de alcançar objetivos, como a moralidade, a impessoalidade, a boa-fé objetiva, a confiança legítima e a eficiência da administração pública, é observar os procedimentos, os quais se orientam rigorosamente pelas garantias resultantes do devido processo legal, sendo ele administrativo, sendo ele penal. E aqui eu concluo. Obrigado.